Olá, que Deus te abençoe, que esse estudo seja para você e para nós uma grande bênção. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos começando mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Mas, antes da gente começar o nosso estudo, a gente gostaria de estar falando com você da nossa rádio, da Rádio Vineyard, que está no ar aí, já tem 2 meses, né? Que ela está no ar, uma rádio toda por internet, foi um projeto que Deus colocou na nossa mão e a gente vai tocando, né? Para que todos os povos, línguas e nações possam ouvir falar do nome do Senhor Jesus. Então, por enquanto, nós estamos aí com 24 horas no ar, somente com música, somente com louvores em português, português do Brasil, português de Portugal, louvores em espanhol, em inglês, em chinês, em alemão, em francês, em hebraico, né? E se você tiver aí mais algum louvor que seja para edificação do corpo de Cristo, manda para nós, e aí a gente vai estar incluindo também. Então, nós precisamos da tua oração, precisamos da tua intercessão, precisamos da tua participação. Participando, entrando na rádio, participando, divulgando a rádio, participando, orando por aquilo que a gente tem que fazer, por aquilo que a gente tem feito, em nome de Jesus. Bom, vamos começar aqui o nosso estudo, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que aprender a palavra, não só aprender, mas viver a palavra. E todos os estudos e todas as ministrações que nós fazemos, a gente tem um canal do YouTube, que a gente te convida também a assinar esse canal e a divulgar esse canal, para que outras pessoas possam ouvir falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está a direção da nossa rádio, www.radiovineyard.com. Você é o nosso convidado, você pode ouvir a rádio por telefone, você pode ouvir pelo seu tablet, você pode ouvir pelo seu computador. E se você tem uma loja, se você tem uma empresa e você quer colocar a rádio na tua empresa, não vai te custar nada, só conecta lá e vamos que vamos, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós temos a nossa comunidade virtual. Na última terça-feira, no dia 5, nós tivemos a nossa reunião de oração em português e a gente convida você também a fazer parte dessa nossa comunidade virtual. Você pode se conectar, você pode orar, você pode divulgar, você pode participar com a gente. Nós temos atividades todas por Zoom e sempre com o mesmo ID e a mesma senha, ou seja, a gente não muda nunca. Se você entrar num dia diferente desse, por exemplo, se você entrar na sexta-feira, você vai ouvir a nossa comunidade em espanhol, que você também é convidado a isso, tá bom? Bom, hoje nós temos um assunto que algumas pessoas têm perguntado muito, né? Sobre chamado. Então, hoje nós vamos falar, nós já falamos alguma coisa sobre chamado, quando nós, em um dos nossos estudos, nós falamos sobre a profissão pastor, nós demos um en passant muito rápido sobre o que era chamado. Porque um pastor, ele não é formado, ele tem primeiro que ser chamado por Deus. E hoje nós vamos falar com vocês a respeito de chamado. E Deus tem um chamado para a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Ele tem um chamado para a tua vida. Bom, primeiro você me perguntaria, o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é o plano que Deus tem para cada pessoa. É o plano que Ele nos convida a seguir. O chamado é uma vocação. O chamado é alguma coisa direcionada para a nossa orientação a Deus. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um determinado caminho. E aí você me perguntaria, pastor,
Mas quando é que eu sei que é de Deus ou não? A gente vai te responder isso. Ou melhor, você vai responder isso no final desse estudo. Nós temos tipos de chamado. Verdade? Sim, nós temos 2 tipos de chamado. O primeiro tipo de chamado é aquele chamado para todos, aquele chamado universal, aquele chamado para que nós conheçamos mais desse Deus que a gente resolve servir. É um chamado universal. Esse é um chamado que é para todo mundo. Não tem nada especial, né? Ou o especial é você estar mais envolvido com as coisas do Senhor. E o outro tipo de chamado é aquele chamado individual. É um chamado pessoal. É alguma coisa que Deus vai chamar você individualmente. Então, nós temos que ter muito claro na nossa vida que, miseravelmente, um chamado nós temos, que é aquele chamado de servir ao Senhor. Miseravelmente, eu tenho esse chamado e você também tem. Deus te chama para conhecê-lo. Então, esse é o princípio do chamado para todos, do chamado universal, do chamado que nos marca desde a fundação do mundo. E a gente começa a buscar na palavra. Então, vamos lá, direto na palavra, né? Porque na palavra que nós vamos conhecer um pouco desses mistérios de Deus. Quando Deus nos chama para conhecê-lo, Ele quer mostrar para você e para mim os mistérios que Ele tem. Os mistérios, que esse negócio de vida espiritual, esse negócio de relacionamento com Deus, é algo misterioso. Não é algo que você vai na padaria e consegue comprar algum relacionamento com Deus lá, você vai numa biblioteca e... Não, você não consegue. Os mistérios de Deus, eles são desvendados pessoalmente para cada um de nós. Então, o primeiro mistério que a gente pode ver é o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Paulo fala aqui sobre predestinação. E a gente tem um conceito meio confuso sobre o que é predestinação. Predestinação é alguma coisa que nós cremos que, olha, isso vai acontecer. Na verdade, essa predestinação que Paulo fala aqui é uma predestinação meio diferente. Por que ela é meio diferente? Porque Deus, no começo do mundo, antes de você e eu nascermos, Ele predestinou todos nós a sermos seus filhos. E começou lá com Adão. Só que tem uma variante aí no caminho, que é o pecado. Tem uma variante no caminho, que é a desobediência. Mas um dos mistérios grandes de Deus é que você e eu fomos predestinados a ser filhos. Quando entrou o pecado na minha vida, na tua vida, através de Adão, há centenas de anos, milhares de anos atrás, quando o pecado entrou, simplesmente nós perdemos a qualidade de filhos. Nós passamos a ser criaturas. Esse é um mistério espiritual muito grande. E nós podemos voltar a ser filhos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Outro mistério bastante interessante, Pedro escreve lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, isso é maravilhoso, né? Como Deus ele chama a gente das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos eleitos. Agora, Pedro está falando aqui de quem? De toda a raça humana? Não. Está falando daqueles que se renderam aos pés de Jesus. Daqueles que abriram o seu coração, abriram a sua vida para serem transformados. Ou seja, ele fala aqui, vós sois raça eleita. Ou seja, você é uma pessoa diferenciada. Você não é melhor. Você é diferenciado. Nós somos diferenciados. Por quê? Porque nós somos eleitos para sermos filhos. Quando Deus nos chama das trevas para essa maravilhosa luz, Ele chama a todos. Só que nem todos que são chamados vêm. Por quê? Porque voltamos a falar do livre-arbítrio, da liberdade que Deus dá para você e para mim escolher o caminho que eu quero levar, o caminho que eu quero seguir. E se você tem alguma dúvida sobre isso, lá no YouTube nós temos um estudo sobre livre-arbítrio. E você vai saber o que é isso. Esse é outro mistério. Depois que você aceita Jesus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Depois que você aceita Jesus, você deixa de ser uma pessoa pecadora e passa a ser uma pessoa predestinada. Você recebe de volta essa predestinação que Deus fez desde a fundação do mundo, que nós perdemos com o pecado e que nós recuperamos através do sangue de Jesus. Recuperamos quando a nossa vida começa a ser transformada. Ou seja, é um processo e a gente vai vivendo esse processo. Isso é mais um mistério que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus, misteriosamente e maravilhosamente, Ele faz com que nós sejamos nascidos do Espírito. Quando você e eu aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós não sabemos de onde ele vem, mas nós sabemos que nós o temos. Nós somos nascidos do Espírito. Esse é outro mistério maravilhoso que Deus deseja revelar na minha vida e na tua vida. Que nós somos nascidos do Espírito. Somos nascidos por quê? Porque nós aceitamos a Jesus, porque o Espírito Santo entrou dentro de nós e porque nós começamos o nosso processo de transformação e santificação na nossa vida. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque mostra que Deus trabalha misteriosamente na vida de cada um de nós. Se tivesse um medidor de transformação, se tivesse um transformômetro, se é que existe isso, a gente poderia ver que cada um de nós estamos num estágio diferente de transformação de vida. Isso não quer dizer que se um está no estágio A, o outro está no estágio C, isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Não, isso quer dizer que o processo está continuando. Quando nós aceitamos a Jesus, e Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida, somos todos iguais perante Deus. Nós fazemos parte do corpo. Nós deixamos de ser criaturas, não vinha a palavra, deixamos de ser criaturas e passamos a ser
filhos. Então, se somos filhos, se fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça desse corpo, se é Ele que domina, se é Ele que controla esse corpo, então é Ele que controla você e eu. É Ele que permite que você e eu façamos as coisas. É Ele que dá esta liberdade. Por quê? Porque você e eu somos predestinados, somos filhos, somos eleitos e somos nascidos do Espírito Santo. Mas a gente continua aqui em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, nós passamos a ter uma história, nós passamos a ter a salvação através de Jesus Cristo. Isso não é um acidente, né, que ocorreu no nosso chamado de Deus. Isso não é um acidente, não. Isso é o que Deus predestinou desde o início do mundo. Então, isso é uma correção daquilo que o pecado fez. Então, se nós confessarmos a Jesus como Senhor da nossa vida e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Esse é outro mistério. Esse é um mistério que muitas vezes a gente não consegue entender, porque os valores do ser humano são muito diferentes dos valores de Deus. A gente não consegue entender como é que alguém que fez tanto mal, que fez tantas pessoas sofrerem, matou tantas pessoas, judiou de tantas pessoas, quando ele aceita Jesus, ele é completamente limpo de todo o seu pecado. Isso é muito difícil para nós, como seres humanos, aceitarmos. Por quê? Porque a gente sempre vai estar com a pulga atrás da orelha. Não, esse cara aí, não, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Pois é, mas na verdade, o Senhor Jesus, ele veio para limpar, ele veio para passar régua, ele veio para que você e eu começássemos o quê? Uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ainda que você e eu não creiamos que as pessoas que fizeram todos esses males, elas possam ser salvas. Ainda que você e eu não creiamos nisso, Jesus é o único que pode fazer isso. Nem eu, nem você. E o que você e eu pensamos, na verdade, para Deus não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Ele já fez o sacrifício. Só depende da pessoa. Só depende de cada um de nós. Na verdade, essa salvação, ele dá para você e para mim de graça. De graça. Só aceitar. E Deus te chama para quê? Para fazer a vontade de Deus. Ele não te chama para que você se enfie dentro de uma igreja, ele não te chama para que você tenha um título, ele não te chama para essas coisas. Isso, na verdade, foram os homens que criaram. Deus te chama para você fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele mandou o seu filho para morrer por você e por mim, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E ainda que a gente ainda esteja nesse processo e muitas coisas a gente não consegue transformar na nossa vida, tem alguns trejeitos que a gente ainda carrega. Olha, em nome de Jesus, a gente vai ser completamente transformado. Mas ele pede que você e eu venhamos para fazer a vontade dele.
E a gente vê Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, quando você aceita Jesus, o teu primeiro chamado é o quê? A servir a Deus, a conhecer mais de Deus. E aqui Paulo fala que o nosso procedimento, quando aceitamos esse Jesus como Senhor, tem que ser de uma forma digna. O nosso proceder. Conversava com uma pessoa essa semana e ela me dizia assim, uma pessoa cristã, e ela me dizia assim, não, porque eu estou cansado de receber das pessoas ofensas, eu estou cansado disso. Então, agora, me ofendeu, eu ofendo também. E aí eu falei para essa pessoa assim, falei, olha, tem alguma coisa aí que não está batendo. Eu sei que é difícil a gente ser ofendido, a gente ser ridicularizado, a gente sofrer um mau juízo e não fazer nada. Mas você desculpa, o princípio do cristianismo é isso. Quando perguntaram para Jesus quanto que eu tenho que perdoar, 7 vezes? Não, Jesus falou 70 vezes 7. E isso é ao dia, não é ao mês ou ao ano. Então, na verdade, esse caminhar, esse proceder digno, começa naquilo que a gente vai falar. Eu conversava com essa pessoa, falei, então, tem alguma coisa errada quando Jesus disse te baterem numa face, você dá outra face. Ah, pastor, mas eu estou cheio. Diz, então tá bom, desculpa. Deus te chama para que você o conheça. Deus te chama para que você e eu possamos fazer a vontade dele. Deus te chama para que nós tenhamos uma vida transformada, uma nova vida. Deus te chama para caminharmos no caminho dele. Então, desculpa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pois é, querido, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei a palavra que ele deixou para mim e para você. Não foi nem só para mim, nem só para você. Ele deixou para os dois. Então, nós temos que caminhar. E Paulo, ele adverte aqui, né, que nós, quando somos prisioneiros do Senhor, esse ser prisioneiro é quando esse Jesus, ele tem o comando da minha vida. Eu não tenho mais o controle da minha vida. Eu não posso simplesmente me dar um chilique e vou fazer o que eu quero. Não, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu estou atado em todos os meus desejos e as minhas vontades. E ele fala aqui, né, que nós temos que andar dignos, de uma forma digna. Esse tem que ser o nosso proceder. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. O chamado de Deus também tem um lado prático. E esse é o lado prático. O chamado de Deus para nós conhecê-lo não é somente para conhecer, assim como você conhece alguma pessoa famosa somente por cinema ou por TV. Não. Ele quer alguma coisa prática. Ele quer que você e eu o conheçamos caminhando com ele, deixando de lado as coisas erradas. Na verdade, quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras, ainda que você não goste. Mas as boas obras, ela não te leva à salvação. É o contrário. A salvação te leva a fazer boas obras. Através do sangue de Jesus que nós fomos salvos, nós vamos produzir boas obras. Não pode existir um cristão
que diz assim, não, eu estou bem aqui, o meu chamado é esquentar banco. Desculpa, não existe esse chamado. O principal chamado que você e eu temos é de conhecer a Jesus, de conhecer quem é esse Deus, de fazer a vontade dele. Esse é o nosso chamado. E Efésios capítulo 4, versículo 2, Paulo continua falando com a gente. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Pois é, isso aí eu acho que é o mais difícil, né? Humildade e mansidão. Muitas vezes nós somos o quê? Nós somos arrogantes. Nós não somos mansos, nós não somos longânimos. A gente não quer suportar. Olha, eu não levo desaforo para casa. Pois é, querido, desculpa. Desculpa. Que qualidade de cristão é você e eu, se a gente se coloca nessa posição onde a gente não pratica esse evangelho. A gente simplesmente a gente deseja os benefícios de Deus, mas a gente não quer abrir mão de nada que nós temos para entregar para o Senhor. Então, Paulo, ele está falando aqui aos Efésios, ele fala sobre humildade e mansidão. E muitos de nós, como cristãos, nós não somos tão pouco humildes e tão pouco mansos. Longanimidade, deixa para lá. Suportar um ao outro. Quer saber? O meu pavio é curto, então é o seguinte. Pois é, querido, se o teu pavio é curto, ou você compra um pavio mais longo, ou você não acende ele, porque, na verdade, esse é o nosso envio, esse é o nosso chamado. Quando você e eu conhecemos a Jesus, nós temos que fazer a vontade dele. Nós temos que ter um proceder digno, nós temos que andar em amor. E andar em amor é isso. É isso. Desculpa. Ai, Betânia, mas você está sendo muito duro. Pois é, querido, é a palavra, você desculpa. A palavra. Mas Paulo continua em Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-te. Ou seja, não é coisa fácil. Não é alguma coisa assim que, não, isso aí é tranquilo. Não. É esforçando-vos. É alguma coisa que você tem que, sabe? Ai, pastor, eu vou ter que rasgar. É isso aí, querida. Você vai ter que rasgar o seu eu. É isso aí. Você vai ter que pegar o seu eu e jogar ele no lixo. É isso que você tem que fazer. Nós temos que nos esforçar. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil quando nós não temos um proceder digno. Não é fácil quando nós não sabemos fazer as coisas com amor. Se você tem dúvida do que é o amor, nós falamos. Tem um estudo que nós fizemos sobre os tipos de amor. Não é fácil quando você e eu não nos esforçamos. E Paulo, ele é muito duro aqui. Ele é muito duro para você e para mim. Eu acho que para ele não, porque ele fazia isso, né? Ele continua aqui em Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a nossa vocação, fazer a vontade de Deus. Desculpa. Não, pastor, mas a minha vocação... Querido, a tua primeira vocação, a sua e a minha, é fazer a vontade de Deus. Principalmente quando a gente se aproxima dele. Quando a gente se aprofunda o nosso relacionamento com ele. É fazer a vontade dele. É obedecer os seus mandamentos, é encontrarmos a paz e o significado que procuramos em todas as coisas.
Nós somos o corpo. Então, o primeiro tipo de chamado é esse. Deus chama você e eu para conhecê-lo. Tem um monte de gente aí que fica querendo saber se o chamado é para ser missionário, para ser pastor, se é para ser evangelista, se é para ser... Querido, teu primeiro chamado, o nosso primeiro chamado é conhecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. Esse chamado, essa vocação, é o que está dentro de todo aquele que aceita Jesus. Ah, pastor, mas nunca disseram isso para mim. Pois é, querido, para mim também nunca disseram isso. E glória a Deus, porque Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida para que a gente aprenda. Então, Deus está dando essa oportunidade para você e para mim, para nós sabermos o que é chamado e qual é o nosso primeiro chamado, que é conhecer, que é viver, que é caminhar, que é fazer a vontade de Deus. Bom, tem aí os dois tipos de chamado, né? Que é o universal, que é o para todo mundo. Agora tem o chamado individual. E o que é esse chamado individual? É quando Deus nos chama a viver para Ele. Esse chamado individual não torna ninguém melhor que ninguém. Nós tivemos um chamado para sair do Brasil e vir para cá. Nós não somos melhores do que você que está aí no Brasil. Nós não temos nenhum privilégio por estar cumprindo este chamado individual que Deus colocou na nossa vida. Na verdade, isso aí nos torna responsáveis, nos torna mais responsáveis, porque Deus um dia nos chamou. Deus um dia me chamou para ser pastor. E ser pastor, eu não sou melhor que você, ao contrário, eu acho que eu tenho mais problema que você, porque, na verdade, quando você aceita esse chamado, você deixa de viver para você e passa a viver para Deus. Esse é o chamado individual que Deus pode ter na tua vida ou pode não ter. Agora, com certeza eu posso te dizer que o chamado universal, o chamado primário, Deus tem para a tua vida. Com certeza. Eu posso dizer até para o cara que está passando ali na rua, que eu nem sei se ele é cristão ou não, eu sei que este chamado é para a vida dele também. O chamado universal de conhecer a Deus. Mas esse chamado individual, a gente pode ver como ele acontece. A gente pode ver lá em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, esse é um chamado específico. Esse aí, você não tem que ter dúvida de nada. Simplesmente o Espírito Santo falou, separa os dois aí e pronto. O chamado individual, além de ser um grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico, como o caso de Barnabé e Saulo. Eles receberam um chamado mais específico. Eles não são melhores que ninguém. Esse chamado pode ser para fazer determinada coisa, determinado trabalho, assumir um ministério ou ir para algum lugar. Deus, ele pode te chamar para isso. E muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa que a gente não gostaria de fazer,
né? Aí a gente costuma dizer assim, não, está amarrado em nome de Jesus. Não, querido, é Ele que está pedindo. É Ele que está mandando você e eu fazermos algumas coisas que muitas vezes a gente não gostaria de fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, o teu chamado individual, Deus tem um plano na tua vida. Se você tem um chamado individual, Deus tem um plano. Mesmo quando nós não recebemos um chamado muito claro, se tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, nós fazemos em nome do Senhor Jesus, se nós fazemos tudo em nome de Deus, ainda que o chamado não esteja muito claro na nossa vida, nós sabemos que Deus está no controle e está nos guiando em tudo. Quando procuramos seguir o chamado para todos, o chamado universal de Deus, e buscamos a sua vontade, Ele guia a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que esse versículo ele se encaixa somente na nossa vida espiritual, e na verdade não é. Isso é em tudo, e tudo o que fizeres. Não é só quando você estiver na igreja, não, e tudo o que fizeres. Deus nos chama a viver para Ele. Fazei em nome do Senhor Jesus. E você me perguntaria, ok, pastor, como eu posso saber se o chamado vem de Deus ou não? Por quê? Porque muitas vezes a gente corre alguns enganos, né? Nós temos que ter algumas referências de como, se esse chamado é de Deus ou não. Mas, antes de eu te falar disso, eu vou te mostrar 3 chamados, tem mais, mas só 3 chamados, que eu acho que são os 3 mais importantes, para que você entenda que quando Deus quer te chamar, Ele vai dar um jeito. Então, 3 chamados que a Bíblia nos traz. O primeiro chamado é que Deus chama pessoas fracas e incapazes. Se você se acha muito senhor de si, pode ficar tranquilo que Deus não vai te chamar. Deus chama as pessoas que entregam sua vida em suas mãos. E aqui a gente tem um texto um pouco longo, de Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 8. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel,
o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Ou seja, nós vemos aqui um texto bastante interessante onde Deus chama pessoas fracas. E ele começa a falar com Moisés. Então, a vida de Moisés a gente pode dividir em 3 sessões simples. Os primeiros 40 anos ele fez o quê? Ele passou aprendendo no Egito. Foram os primeiros 40 anos. Então, se você lembra, né, a mãe de Moisés colocou ele num cesto e jogou o rio abaixo, e aí a filha de Faraó pegou e adotou Moisés como filho e deu para ela amamentar. Outro milagre, né? Milagres são coisas que a gente não explica, a gente vive. Mas foram 40 anos. E os próximos 40 anos, ele passou cuidando de ovelhas. Pastor, o que foi que aconteceu? Não sei se você lembra. Deus já tinha conversado com ele, ou ele já tinha sentido o desejo, porque ele descobriu que Miriam era sua filha e que ele não era egípcio, ele era israelita. E ele vendo um soldado maltratando um israelita, que os israelitas eram escravos, ele foi em defesa do escravo israelita e acabou matando o soldado egípcio. Ele teve que fugir. Ele fugiu para as montanhas, foi quando ele conheceu Jetro, que passou a ser seu sogro, e ele cuidou de ovelhas. Então, 40 anos, ele aprendeu a cuidar de ovelhas. E, finalmente, nos próximos 40 anos, no deserto, ele passou levando o povo de Deus. Na verdade, é um termo bastante interessante. Você pode observar que os 3 lugares por onde Moisés passou, os 3 lugares, Deus preparou o lugar para ele. A experiência da sarça que ele teve, né, isso foi maravilhoso. Né? A experiência dele ser chamado, mas, na verdade, ele tinha um pequeno problema. Né? Deus preparou as coisas para Moisés, mas como Moisés se sentia? Qual era o sentimento de Moisés? O primeiro sentimento que ele tinha é de ser uma pessoa incapaz de realizar a missão que Deus tinha dado para ele. Então, como nós lemos no texto aí, Deus falou que ouviu dos céus o clamor do seu povo e ele veio para quê? Para tirar. E quem é que ia tirar? Moisés. E Moisés já se sentia incapaz de realizar essa missão. Moisés achava que ele era uma pessoa inadequada para aquela missão. E ele começou a tentar argumentar com Deus, né? Então, olha, eu sou gago, eu não falo direito, e Deus foi dando todas as saídas para ele. Né? Tinha um outro problema também. Ele tinha medo dos egípcios, porque ele fugiu do Egito porque matou um soldado. Né? Outra coisa, como que ele ia falar se ele não tinha o menor dom, o menor talento para conversar com o faraó? E outra coisa, como ele ia levar um povo? Nós não estamos falando de uma família com 5 ou 6 pessoas, nós estamos falando de um povo que tinha centenas e milhares de pessoas. Como ele ia liderar? Ele não sabia fazer isso. Ele não sabia. Mas Deus dá a solução para Moisés. Deus traz a solução para ele. E é isso que muitas vezes a gente não consegue entender.
que quando Deus dá uma tarefa para você e eu fazermos, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele nos prepara. Ele não importa se você é incapaz, se você é fraco, se você não tem conhecimento, Ele te prepara. Ele dá as ferramentas na tua mão e Ele provê a solução de todas as coisas. O segundo chamado é um chamado que Deus chama todas as pessoas à obediência e fidelidade. Na verdade, esse é o chamado que nós temos, a obedecer a Deus. E, muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa arrogância, não permite que nós nos submetamos à vontade do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel! Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Esse foi o chamado de Samuel. E se você ler desde o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver quem era Samuel. Samuel foi o primeiro filho de Ana. Ana era uma estéril, que não tinha filhos. E ela ofertou o filho para servir na casa do Senhor. Ela entregou o seu filho. Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. E muitas vezes você e eu não conseguimos identificar a voz de Deus. Mas Deus fala com você e comigo. Deus continua falando conosco. Samuel não teve medo. Ele não ficou, ai, que será? Não, ele simplesmente não teve medo e foi para frente. Ele passou a ser um profeta de Deus. E a gente vê em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20 e 21. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ou seja, o povo reconheceu o chamado de Samuel. É uma forma de nós entendermos que nós estamos no caminho que Deus nos chamou. Quando existe o reconhecimento do povo, das pessoas, quando as pessoas reconhecem. Agora, não esqueça que Samuel, ele
ele não conhecia a voz de Deus, ele não tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um relacionamento com Eli. Se você lê 1 Samuel, a partir do capítulo 3 até o 5, você vai ver que ele era um profeta de Deus, mas que Deus não falava mais. Por quê? Porque ele estava fora do caminho. Ele estava fora da presença do Senhor. Então, Eli não tinha mais o que fazer. Quando Samuel foi reconhecido, Eli morreu. Então, muitas vezes, o nosso reconhecimento não vem por aquilo que nós fazemos, mas vem pelas consequências daquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos tudo para o Senhor, nós não temos que ficar preocupados com o que está acontecendo. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10... Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel! Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E muitas vezes o que falta para nós, essa disposição. Nós queremos ouvir a Deus quando nos convém. E Samuel, ele não teve essa preocupação. Simplesmente ele falou, fala que o teu servo ouve. Que o nosso chamado, que quando Deus nos chama, a gente possa ter essa mesma disposição que Samuel teve. O terceiro chamado, Deus chama um povo para falar a verdade. E a gente comentava agora há pouco, né? Não é para levar vantagem, é para falar a verdade. E isso é complicado, né? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos aqui no chamado de Isaías, né, a primeira coisa que ele reconheceu o seu pecado. Ou seja, ele reconheceu que o povo era um povo mentiroso, que o povo era um povo pecador, que o povo estava longe dos caminhos do Senhor. E se você vai lá em Isaías capítulo 1, você vai ver Deus falando que está farto de ofertas e festas e manjares que o povo trazia aí. Deus fala assim que ele deseja obediência. Isaías reconhece o pecado. E em Isaías 6:8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. ou seja,
Isaías, ele teve a disposição. E muitas vezes nós temos a disposição quando nos convém. Isaías não sabia o que ia acontecer com ele. Isaías é aquele profeta que vai profetizar, inclusive, contra o povo, e vai profetizar a vinda de Jesus. É o profeta que vai levar o povo a conhecer o Senhor Jesus. Ou seja, ele teve a disposição. E muitas vezes a gente não tem essa disposição. Esses foram os 3 profetas os 3 chamados que eu queria te apresentar. E voltamos à pergunta: como eu posso saber se o chamado realmente vem de Deus? Nem todo chamado vem de Deus. Verdade? Não, pastor, porque... Não, calma. Muitas vezes as tentações nos chamam para o pecado. Por isso precisamos, você e eu, nós precisamos aprender a distinguir entre o chamado de Deus e o chamado de nossos desejos errados. O chamado do nosso jeitinho, que esse jeitinho, muitas vezes, nós falamos que é de Deus, mas na verdade é um pecado. Isso nos leva ao pecado. O chamado de Deus, ele traz paz no coração. Não é que vai ser fácil, mas ele traz paz, né? Os chamados errados trazem problemas de consciência, problemas que muitas vezes podem nos levar fora dos caminhos do Senhor. Esses chamados podem parecer bons, a princípio, né? Mas não te dá paz. O chamado de Deus é sempre melhor. Se você está sentindo aquele empurrão em direção a alguma coisa, mas não tem muita certeza se é de Deus ou não, eu vou te dar aqui algumas dicas para que você consiga identificar. Na verdade, a nossa luta é aquilo que é de Deus contra os meus desejos carnais. Então, muitas vezes, nós achamos que um relacionamento, nós achamos que um emprego, nós achamos que um negócio, nós achamos que uma viagem, nós achamos tantas coisas que é de Deus, mas na verdade é o desejo do nosso coração. E Jesus já falava isso, que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós travestimos o nosso desejo carnal com uma aparência espiritual. E eu já vi muitas pessoas, não foram poucas, muitas pessoas, que elas sabem que quando falam para mim assim, olha, Deus me falou, eu não falo mais nada. Deus falou com você? Quem sou eu para dizer contra? Mas, na verdade, eram desejos carnais, desejos da própria pessoa. Mas a gente vai ver aqui algumas dicas para a gente conseguir identificar se o chamado é de Deus ou não. A primeira delas é: o chamado de Deus nunca contradiz as Escrituras. Ou seja, Deus não vai me chamar para fazer alguma coisa que é contra o que está na palavra. Ah, pastor, mas a palavra tem que ser atualizada. Não, querido, esquece isso. Isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa do capeta. Isso aí é coisa de quem está envolvido com o capeta. Então, o teu chamado, o chamado que vem de Deus, ele não contradiz as Escrituras. E a gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismos. Ou seja, nós temos armas espirituais. E essas armas espirituais, que nós já falamos aqui, se você não
participou desse estudo, vai lá no YouTube, nós temos a armadura de Deus. Essas são as armas espirituais. Então, são armas espirituais, são as armas que vão me direcionar para o meu chamado. Ou seja, não pode contradizer a palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, se o meu chamado vem de Deus, eu não posso ser uma pessoa altiva. Eu não posso ir contra aquilo que é de Deus. Eu não posso ir contra o conhecimento de Deus. Eu tenho que ter o quê? Obediência. E, na verdade, eu acho que essa é a palavra-chave. Obedecer a Deus é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque eu tenho que lutar contra os meus desejos carnais. Ou seja, armas espirituais e obediência. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, eu não posso estar pronto para punir ninguém se eu não sou submisso. Eu não sou submisso a Deus, eu não sou submisso às autoridades que Deus coloca sobre a minha vida. Querido, o teu chamado para vir de Deus, ele não pode estar em arrogância, ele não pode estar fora da submissão da palavra do Senhor. Você tem que estar, goste ou não. Querido, desculpa, é o que diz a palavra. Você não pode estar contra aquilo que a palavra coloca para a tua vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, se eu tenho um chamado de Deus, eu tenho que estar habilitado. Eu tenho que usar armas espirituais. Eu tenho que estar em obediência a Deus. Eu tenho que estar em submissão a Deus. Eu tenho que estar habilitado. Eu tenho que conhecer a palavra. Deus, ele não vai te dar um chamado que você não conhece, se você não conhece a palavra. Ou seja, eu tenho que estar habilitado. Isso aí faz parte do meu treinamento. A segunda dica, para você saber se o chamado é de Deus, o chamado que vem de Deus, ele sempre traz paz. Na verdade, você vai ter lutas para cumprir o chamado, mas ele sempre vai te trazer paz. E a gente vê em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta paz que excede todo entendimento. Essa paz que somente Deus, através de Jesus, pode dar para você e para mim. Ou seja, se o chamado de Deus vem de Deus, ele traz paz. E eu vou ter paz em executar o chamado. Não importa as guerras, as lutas, as dificuldades que eu vou ter com o meu chamado, mas eu vou ter paz. Não é ser turrão, é ter paz. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, se esse chamado vem de Deus, ele traz paz, ele traz alívio, ele traz descanso. Então, eu vou descansar naquilo que Deus tem para mim. Eu vou estar aliviado. Mas o que vai acontecer? Querido, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu estou no chamado que Deus me colocou, eu tenho paz e eu estou aliviado. O chamado de Deus, ele traz paz para a nossa vida.
Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, se o chamado vem de Deus, eu tenho que aprender de Jesus. Eu tenho que estar submisso a Jesus. Eu tenho que seguir o caminho de Jesus. Eu tenho que ter as marcas de Jesus na minha vida. Eu tenho que ser confundido com Jesus. Eu tenho que ter os trejeitos de Jesus. Eu tenho que ter o amor de Jesus. Eu tenho que ter o perdão, eu tenho que ter a compaixão, eu tenho que ter o domínio próprio. Eu tenho que estar aprendendo de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se o meu chamado é de Deus, me traz paz, não é um peso. Ah, pastor, mas está difícil, estou no estreito. A gente já ouviu falar muito disso, né? Estou no estreito. Pois é, querido, o estreito, o caminho é estreito. Se você está no estreito porque você está por Jesus, então isso não é pesado. Se você está no estreito pelo teu pecado, aí você está com um problema sério. Ou seja, o nosso chamado sempre vem acompanhado da paz do Senhor. A paz que só o Senhor dá. Assim como qualquer outra coisa que nós necessitamos. Às vezes, Deus nos pede que façamos algumas coisas grandes ou até mesmo assustadoras. Embora possamos sentir medo, nossos medos serão enfrentados pela graça e pela paz avassaladora de Jesus, que Ele vai colocar no meu coração e no teu coração. Ou seja, Deus vai estar com você. Deus vai mostrar para você. Então, esse teu chamado, ele vai te dar paz. A terceira dica é que um chamado de Deus pode vir com confirmação. Confirmação. Você não vai contar para ninguém que Deus está te chamando para fazer determinada coisa. Mas você pode ter a confirmação dentro da palavra. Ou seja, se o teu chamado não contradiz a palavra pode confirmar o teu chamado. Você pode receber a confirmação através de uma pregação. Através de uma pregação. Muitas vezes, quando aconselhava jovens, que todo mundo queria um namorado, uma namorada, né? E aí dizia, pastor, e aí, como é que eu faço? Eu vou levar ela na pizzaria. Se ela pedir pizza de mussarela, então é de Deus. Pois é, querido. Não é assim que a coisa funciona, né? Mas Deus pode confirmar através de uma pregação. Deus pode confirmar através de situações. Eu não preciso colocar no jornal, né, que eu tenho um chamado para não sei o quê. Por quê? Porque muitas situações o inferno vai trazer para te confundir. Mas a tua confirmação pode vir também através de situações, através de outra pessoa. Pode ser até um ímpio, que não conhece o teu chamado, não conhece a tua vida, de repente ele vem e fala para você. Deus pode usar o que ele quiser, né? Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, a confirmação, ela vem de Deus. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Você precisa da confirmação do teu chamado? Peça a Deus. Nós temos armas espirituais. E as armas espirituais são jejum e oração. Muitas vezes Deus confirma o que Ele está pedindo
para você e para mim, para fazer através de situações, através de pessoas, através de pregação. Deus, ele confirma. Ele vai colocar paz no teu coração. Mais uma dica para você saber se é de Deus ou não. O chamado de Deus sempre resultará na glória de Deus. Ele não vai resultar na tua glória ou na minha glória. Embora nossos desejos carnais possam frequentemente nos beneficiar, seja engrandecendo-nos ou abençoando-nos. Em última análise, qualquer chamado dado por Deus apontará para Ele. Não vai apontar para você nem para mim. Porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. Você não é nem Coca-Cola, nem está no deserto e não é o último. Se o seu chamado parece ter tudo a ver com a sua felicidade e sucesso, sem pensar, agradecer ou dar crédito a Deus, provavelmente não é dele. Se o teu chamado é para a tua glória, se o teu chamado é para o teu bem-estar, certamente não vem de Deus. Veja lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele fala tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Rapaz, tudo é tudo. Quando você come, quando você vai no banheiro, quando você toma banho, tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, querido, se for para a glória humana, quero dizer que esse chamado não é de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a glória tem que ser de Deus. No frigir dos ovos, no final das contas, a coisa mais importante a lembrar ao descobrir o seu chamado é a obediência a Deus. Se você está buscando a vontade dele, a vontade de Deus, com o coração obediente, ele deixará o chamado claro, claríssimo para você e para mim. E quando deixar claro, eu te encorajo, né, a buscar dele e estar pedindo que ele te dê forças imediatamente para que você possa cumprir esse chamado. Que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes você tem que renunciar a algumas coisas que para você e para mim são muito importantes. Bom, que conclusão que nós chegamos? Nós chegamos que hoje a gente sabe o que é o chamado de Deus, verdade? Sabemos também quais são os tipos de chamado, né? Que é um chamado universal, um chamado para todas as pessoas, um chamado individual. Sabemos também de 3 chamados, como Deus chamou a Moisés, a Samuel e a Isaías. E sabemos também qual é o chamado que Deus tem para a tua vida. Você já sabe ou não? Ou como identificar o chamado de Deus na tua vida? Então, nós sabemos o caminho das pedras. Você e eu sabemos o que nós devemos fazer. E eu deixo com vocês Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, este é o nosso principal chamado. E a gente só consegue fazer isso através de Jesus Cristo. Então, na verdade, querido, não fuja do teu chamado. Seja a ferramenta que o Senhor quer usar. E Deus quer usar você e eu. E Deus quer usar você e eu não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, estar conosco até essa hora. E nós te convidamos a estar conosco no próximo domingo. Nós vamos ter o nosso culto da família e também vai ser gravado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra o teu entendimento, o nosso entendimento, para nós enxergarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, saiba de uma coisa, que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é muito superior, é muito maior do que você e eu temos para nós. Então, querido, que em nome de Jesus, nós possamos buscar do Senhor, buscar em oração, buscar em jejum, buscar do Senhor a direção que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.